Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 19 de abril de 2025. Quem é o padre exorcista de Santa Catarina e como ele pratica os rituais? Parte 1. É em uma pequena igreja de tijolinhos à vista, rodeada de mata ao som do canto dos pássaros, que quem procura um dos únicos padres exorcistas de Santa Catarina pode encontrá-lo. O cenário do local em nada parece com o ambiente apresentado em filmes de terror que abordam o famoso ritual. Os quartos escuros do cinema são substituídos pela simpática igrejinha permeada de janelas, que não deixam a escuridão entrar. Lá dentro, vestido de branco, o padre Carlos Afonso Gonçalves de Souza recebe seus visitantes e expulsa demônios. Para chegar ao endereço, em São João do Itaperiú, são alguns minutos viajando por uma estrada de terra que parece chegar a lugar nenhum. Em alguns momentos, o viajante pode até se perguntar se pegou o caminho errado, mas logo se depara com placas espalhadas pela rua que indicam o eremitério diocesano Santa Maria dos Anjos, acima de uma seta que mostra para onde seguir. Em um terreno doado por uma família da região, foi construída uma pequena casa de madeira, onde dorme o padre Carlos. Ao lado, fica a igreja que recebe visitantes, cultos e exorcismos. Não há vizinhos, apenas pássaros e muitos insetos presentes por conta da mata e dos pés de banana que circundam a propriedade. Padre Carlos vive ali desde 2010, quando começaram as obras do eremitério. Por ser eremita, o sacerdote passa a maior parte do tempo sozinho, exceto quando recebe fiéis, auxiliares, pessoas em busca de conselhos ou, ainda, a visita de demônios, que passaram a frequentar o lugar desde que Padre Carlos se tornou exorcista. O diabo vem aqui desde 2022, quando eu comecei. Ele entra e sai calado. Um dia, com uma jovem de 14 anos aqui, possessa, eu mandei ele calar a boca. Aí, desde então, quando a possessão muda, eu sei que é ele. A gente sabe e sente a energia também. A energia é a pior que tem, conta Padre Carlos depois de fazer uma oração. Como o tópico da conversa pode ser espiritualmente sensível, é importante entoar uma reza para a proteção dos presentes. Ainda que seja necessário se manter protegido, o padre destaca que a atividade é um dom, dado para pessoas com um espírito muito forte, iluminado e de oração. É por isso que não se pode se autodenominar exorcista, é necessário ser escolhido por Deus e nomeado pelo bispo como ele foi, por Dom Francisco Carlos Bar. E quem conta isso não é somente o padre Carlos, mas o certificado que o autoriza a realizar as cerimônias. O bispo escolhe, não somos nós. Eu nunca imaginei, nunca que eu ia pedir um negócio desses, né? Fazer um trabalho desse. A minha vida é um absurdo porque, eu nunca pensei, nem imaginei ser padre, diz rindo. E de fato, ele não só não imaginava, como viveu praticamente metade da vida sem ser um. Nascido no Acre, Carlos conta com amor sobre o lugar de onde veio, a diversidade cultural e culinária, a presença indígena. Também lembra das noites de festas, das antigas namoradas e de como levou uma verdadeira vida de solteiro. No livro dos médiuns, Allan Kardec esclarece sobre o exorcismo, que se deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos, para expelir dos lugares mal assombrados os maus espíritos. Já tiveste ocasião de verificar a eficácia desse processo? Não tens visto, ao contrário, as tropelias redobrarem de intensidade, depois das cerimônias do exorcismo? É que os espíritos que as causam se divertem com os serem tomados pelo diabo. Também, os que se não apresentam com intenções malévolas podem manifestar sua presença por meio de ruídos e até tornando-se visíveis, mas nunca praticam desordens, nem incômodos. São, frequentemente, espíritos sofredores, cujos sofrimentos podeis aliviar orando por eles. Outras vezes,
são mesmo espíritos benfazejos, que vos querem provar estarem junto de vós, ou, então, espíritos levianos que brincam. Como quase sempre os que perturbam o repouso são espíritos que se divertem, o que de melhor têm a fazer, os que se veem perseguidos, é rir do que lhes sucede. Os perturbadores se cansam, verificando que não conseguem meter medo, nem impacientar. Resulta das explicações acima ver espíritos que se prendem a certos lugares, preferindo permanecer neles, sem que, entretanto, tenham necessidade de manifestar sua presença por meio de efeitos sensíveis. Qualquer lugar pode constituir morada obrigatória, ou predileta de um espírito, embora mau, sem que jamais qualquer manifestação se produza. Os que se prendem a certas localidades, ou a certas coisas materiais, nunca são espíritos superiores. Contudo, mesmo que não pertençam a esta categoria, pode dar-se que não sejam maus e nenhuma intenção má alimentem. Não raro, são até comensais mais úteis do que prejudiciais, porquanto, desde que se interessam pelas pessoas, podem protegê-las. Haverá meios de os expulsar? O que as mais das vezes fazem para isso, porém, os atrai, em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atraí, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons e somente bons espíritos tereis junto de vós. No entanto, pessoas muito bondosas que vivem às voltas com as tropelias dos maus espíritos. Por quê? Se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como a prova, para lhes exercitar a paciência e concitá-las a se tornarem ainda melhores. Fica certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais as possuem. Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre o ignora, ou delas nunca fala. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de abril de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.